Deus compra um povo para si. A doutrina incapacitante da depravação e a doutrina de que Deus, na cruz, efetivamente compra um povo para si são como a mão e a luva. E a razão disso é que a incapacidade causada por nosso pecado pede por uma espécie de redenção que faça mais do que simplesmente oferecer um perdão que não temos capacidade de receber. Assim, essa nossa incapacidade pede por uma redenção que efetivamente compre não só o nosso perdão, mas também nossa disposição de recebê-lo. Em outras palavras, a luva da depravação humana obstinada pede pela inserção da mão poderosa e capacitadora da redenção. Às vezes, essa doutrina é chamada de expiação limitada, mas essa expressão não ajuda muito. Seria melhor se usássemos a expressão expiação definida ou redenção particular. O motivo pelo qual acho que a expressão expiação limitada não ajuda muito é pelo fato de que, na verdade, a doutrina afirma mais e não menos acerca da obra de Cristo na redenção do que a sua visão concorrente chamada expiação ilimitada. Essa visão da expiação ilimitada se vale de todas as passagens que dizem que a morte de Cristo foi por nós. Romanos 5,8, 1 Tessalonicenses 5,10. Pelas ovelhas, João 10, 11, 15. Pela igreja, Atos 20, 28 e Efésios 5, 25. Pelos filhos de Deus, João 11, 52. Ou pelos que estão sendo santificados, Hebreus 10, 14. E faz com que elas se refiram a todos os seres humanos. Por essa visão, a sentença Cristo morreu por você significa Cristo morreu por todos os pecadores, de modo que, se você se arrepender e crer em Cristo, então a morte de Jesus se tornará eficaz em seu caso, libertando-o de seus pecados. Ora, até certo ponto isso me parece o que a Bíblia ensina. A salvação é oferecida a todos por causa de Cristo. Contudo, essa visão da expiação ilimitada também nega algo que acredito que a Bíblia ensine. Ela nega que Cristo tenha morrido por sua igreja, sua noiva, Efésios 5, 25, de uma forma diferente da que ele morreu por aqueles que jamais virão a crer. Não há discussão de que Cristo morreu para obter os benefícios da redenção para todos os que crerem. Além disso, não discuto o fato de que Cristo morreu para que possamos dizer a todas as pessoas, de todo lugar, sem exceção, Deus deu seu Filho unigênito para morrer pelo pecado para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. O que se discute é se Deus pretendeu, com a morte de Cristo, obter algo mais do que essas duas coisas. Mais do que, 1. Os benefícios da redenção que vem depois de crer e mais do que 2. Uma oferta bona fide da salvação comprada por sangue a toda pessoa do planeta que crê. Em termos mais específicos, será que Deus pretendeu, com a morte de Cristo, obter o dom gratuito da fé, Efésios 2,8, e do arrependimento, 2 Timóteo 2,25? O sangue de Jesus conquistou não só os benefícios que vêm depois da fé, mas também o próprio dom da fé em si? Queremos ser bíblicos. Será que a interpretação que a expiação ilimitada faz de qualquer um desses textos universais sobre a expiação necessariamente contradiz esse algo mais que estou afirmando acerca da intenção de Deus para a morte de Cristo? Texto como João 29, 2 Coríntios 5, 19, 1 Timóteo 2, 6, Hebreus 2, 9, 2 Pedro 2, 1 e 1 João 2, 1 e 2? Não acredito nisso. A visão histórica da expiação definida é tão ávida quanto eu em evitar dizer que esses textos ensinam a salvação universal. Ela não ensina que a morte de Cristo por todos significa que todos serão salvos. Antes, a expiação definida diz, nas palavras de Millar Erickson, que Deus pretendeu que a expiação tornasse a salvação possível para todas as pessoas. Cristo morreu por todos, mas sua morte expiatória torna-se efetiva somente quando aceita pelo indivíduo. Após ter ponderado acerca dessas coisas,
O que se tornou mais claro para mim é que aqueles que creem na expiação definida não dizem que, com a morte de Cristo, Deus pretende efetivamente salvar a todos por quem Cristo morreu. Eles dizem apenas que Deus pretende tornar possível a salvação para todos por quem Cristo morreu. Mas essa perspectiva dos textos universais não contradiz a visão reformada que estou afirmando. O fato de que Deus torna a salvação possível para todos por meio do sangue de Cristo não contradiz a visão de que Deus faz mais do que isso por meio da morte de Cristo. Não estou dizendo que Deus faz menos, mas sim que Ele faz mais. Ele, na verdade, assegura a salvação de seu povo escolhido. Ele assegura toda a graça necessária para a salvação desse povo, inclusive a graça da regeneração e fé. Paulo diz em Efésios 5, 25, que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa redenção foi particular. Cristo olhava para a sua noiva de forma diferente da que olhava para todos. Ele a conhecia, a queria e a comprou para si. Ele disse: "Dou a minha vida pelas ovelhas." João 10,15. Também disse: "Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu, meu Pai, me deste, pois são teus." João 17,9. E disse ainda: "E por eles me santifico, a morrer, para que também eles sejam santificados na verdade." João 17,19. Em outras palavras, Cristo tinha uma intenção específica com sua morte em favor do seu povo. A cruz seria suficiente para a salvação do mundo, mas eficiente para as suas ovelhas, sua noiva. E Paulo levou adiante essa compreensão da obra de Cristo quando disse em Romanos 8, 32 e 33: "Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também ele todas as coisas? Que entrará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?" Os escolhidos de Deus, do versículo 33, são os mesmos todos nós, do versículo 32. Esse grupo, segundo ele diz, com certeza receberá todas as coisas. Deus cuidará para que isso aconteça. E a razão que Paulo dá para isso é que Deus não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós. Isso significa que a entrega do Filho garante todas as bênçãos dos eleitos. Isso não limita a extensão do que a expiação oferece. Os benefícios da expiação são oferecidos a todo mundo. Se você crê em Cristo, eles são todos seus. Mas o Senhor conhece os seus, segundo Timóteo 2,19. Para eles, para sua noiva, ele está assegurando algo que não pode falhar: a fé deles, sua justificação e glorificação. Aqueles por quem ele morreu, no sentido mais pleno, com toda certeza obterão todas as coisas. No fim, eles herdarão o reino de Deus. A morte de Cristo é infalivelmente efetiva para os eleitos. Expiação definida, a grande alavanca. Isso é imensamente importante para a diversidade e harmonia racial e étnica. Significa que ninguém, não importa de qual grupo étnico seja, jamais deu qualquer contribuição que fosse para o resgate que o libertou da escravidão do pecado. Vimos anteriormente que, por causa da nossa depravação comum, somos todos igualmente escravos do pecado, da corrupção, da futilidade, da morte e da condenação. Nisso está nossa escravidão comum. Mas agora vemos também que o pagamento por nossa libertação, o sangue e a justiça de Cristo, é tão completo que nós não poderíamos ter, nem de fato tivemos qualquer contribuição a dar, nem por nossa vontade, nem por nosso esforço, Romanos 9,16, nem por quaisquer características étnicas. Quando Cristo morreu em nosso lugar por nossos pecados, o resgate total foi pago. E de forma tão completa, na verdade, que nossa libertação não foi apenas oferecida, mas assegurada, garantida. A cruz de Cristo é a grande alavanca dos seres humanos, não somente porque ela mostra que somos todos pecadores desesperados, ou não somente porque ela só pode ser recebida pela fé, mas também porque se trata de um resgate tão pleno e eficaz pelos eleitos que nenhum filho de Deus jamais ousaria pensar que teve qualquer tipo de contribuição nesse processo. No nosso novo nascimento e nossa fé foram assegurados pelo sangue de Cristo. Nem cor, nem etnia, nem inteligência, nem habilidade, nem riqueza, nem poder,
Nada pode acrescentar coisa alguma ao sacrifício de Cristo, que é plenamente suficiente e plenamente eficaz. Os redimidos de toda raça e de toda etnia são somente um nessa total e completa dependência do sangue e da justiça eficaz de Cristo. Uma ilustração de redenção particular e harmonia racial. Talvez o texto que na Bíblia toda mostre de forma mais clara essa ligação entre a redenção particular do povo de Deus, a diversidade e a harmonia étnica desse povo, seja Apocalipse 5:9. Nessa passagem, os seres viventes e os anciãos estão cantando para o Cristo ressurreto. Cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Observe que o texto não diz que Cristo comprou todos os homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Diz que Cristo comprou homens de toda a tribo, língua, povo e nação. De fato, no grego, não há um objeto direto para o verbo comprar, de modo que a ênfase maior recai em toda a tribo. É como se eu estivesse dizendo: paguei um alto preço para comprar de todas as barracas da feira. Nessa oração eu não menciono o que comprei. A ênfase não recai sobre o que eu comprei, mas no fato de que comprei de todas as barracas. É desse modo que se dá a leitura de Apocalipse 5:9. Jesus comprou de toda a tribo, língua, povo e nação. Sei que é possível interpretar esse texto de forma mais vaga, como se a compra de um povo em particular, como uma composição particular de toda a tribo, não fosse um desígnio de Deus, como se fosse algo que apenas aconteceu desse modo porque pessoas de toda a tribo escolheram crer. E, sendo assim, a composição do povo de Deus, que tipos de grupos étnicos fazem parte dele, deve ser ao acaso humano e não a um certo desígnio divino. Se este fosse um outro tipo de livro, eu apontaria para todos os textos escritos por João, além desse, no seu evangelho e nas suas epístolas, a fim de mostrar que não acredito que João estivesse dizendo isso. Por exemplo, João 6, 44 e 65, 6, 37, 10, 16, 11, versos 51 e 52. No entanto, por ora, vou simplesmente apelar para o fato de que, quando alguém compra alguma coisa, assim como Cristo comprou seu povo, essa pessoa geralmente compra uma coisa específica. A pessoa a escolhe e compra. Então, quando Apocalipse 5:9 diz que Cristo foi morto e com seu sangue comprou pessoas de toda a tribo, não é provável que seja mera coincidência ou acaso que aqueles que ele comprou de fato venham de toda a tribo. Na verdade, Jesus disse: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu também as conduza. Elas ouvirão a minha voz. João 10:16. E João disse que Jesus morreu para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. João 11:52. Esse foi o desígnio de sua morte. Ele comprou um povo que estava disperso por toda a terra, entre todos os povos do mundo. Por seu sangue, ele os comprou para si, e ele também deve conduzi-los. É isso que a palavra missões significa. Cristo reúne suas ovelhas por meio de seus enviados. Se a compra de um povo, uma noiva, uma igreja, um reino, um sacerdócio, de toda a tribo foi intencional, planejada e proposital, e não mera coincidência ou acaso humano, então são imensas as implicações para a diversidade e harmonia racial e étnica entre o povo de Cristo. Primeiro, Deus pretende ter um povo formado não apenas de 3 ou 4 grupos étnicos, de pele vermelha e amarela, negra e branca, mas sim de todos os grupos étnicos, pessoas de todas as tonalidades de pele e de todas as formas e culturas. Isso é enfatizado pelas 4 palavras, homens, tribo, língua e nação, do grego etnos. Isso abrange todo o espectro da diversidade étnica que há no mundo. Deus, de forma intencional, buscou um povo que é extraordinariamente diversificado. Em segundo lugar, Deus pretende que esse povo viva em profunda harmonia centrada nele. Pode-se ver isso nas palavras de Apocalipse 5:10. E os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Todos eles serão sacerdotes e todos eles reinarão. Ora, haveria um verdadeiro e completo caos e uma anarquia religiosa se o reino único e o sacerdócio único de todos esses grupos étnicos não fosse algo profundamente unificado. Não se pode conceber a ideia de sacerdotes
que se odeiam e que se recusem a servir juntos no mesmo templo, ou a viver no mesmo bairro, ou a sair juntos depois do trabalho. Se todos os que foram comprados de toda a tribo são sacerdotes de Deus e reinam junto com ele, se são seus adoradores, então eles devem ter profunda unidade em verdade e amor. O tipo de divisões, hostilidades, preconceitos, maus tratos, ridicularizações e suspeitas que tem havido entre diferentes raças no contexto da igreja é algo impensável na visão daquilo que Cristo está buscando nesse texto. A terceira implicação é que esse objetivo da diversidade e harmonia étnica no povo de Deus, do reino e sacerdócio únicos, foi buscado por Deus a um preço infinito. O custo da diversidade foi o sangue e a vida do Filho de Deus. Essa não é uma afirmação exagerada. Considere a formulação do texto de Apocalipse 5:9 bem de perto. Foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deus pagou o preço infinito da vida de seu próprio Filho para comprar um sacerdócio de fiéis e um reino de pessoas de todas as raças, de todos os grupos étnicos que governarão com ele. Pense nisso. Ele pagou esse preço de forma particular por um povo em particular. Ele comprou pessoas de toda a nação. A questão da diversidade e da harmonia étnica e racial na igreja não é pouca coisa, pois o preço que Deus pagou precisamente por isso não foi pequeno, foi infinito. A quarta e última implicação extraída do texto é que esse preço infinito foi pago e essa harmonia e diversidade racial e étnica foram buscadas por Cristo para Deus. Não deixe de notar essa expressão no versículo 9. Foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A diversidade e a harmonia racial na igreja de Deus, que foi comprada pelo sangue, são para Deus, para seu deleite e sua glória. O que vemos esse povo reunido de toda a tribo e raça fazer? Eles estão adorando a Deus e ao Cordeiro de Deus, prostrados diante dele. Eles estão dizendo ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam, amém. Os anciãos também se prostraram e adoraram. Apocalipse 5, 13 e 14. A diversidade e a harmonia racial e étnica compradas pelo sangue são para a glória de Deus através de Cristo. São totalmente voltadas para a adoração que satisfaz plenamente a adoração eterna centrada em Deus que exalta a Cristo, a adoração composta pela experiência de muitas cores e muitas culturas, um aroma que agrada o coração de Deus. Implicações para nós. E se isso custou tamanho preço ao Pai e ao Filho, devemos esperar que não nos custe nada? Que será fácil? Que o diabo, que odeia a glória de Deus e despreza os propósitos da cruz, vá se entregar sem lutar? Não. Unir-se a Deus nessa busca de diversidade e harmonia racial terá um alto custo. Tão alto que muitos simplesmente tentarão por um tempo e então desistirão e abandonarão os esforços por coisas mais fáceis. Mas se você ama Deus, se vive para espalhar essa paixão por sua supremacia em todas as coisas, para a alegria de todos os povos, por meio de Jesus Cristo, você confiará nele, pedirá sua ajuda e buscará com sua vida aquilo que custou a Jesus a vida dele. Eleição incondicional. Já mencionei anteriormente que uma das coisas que aprecio sobre a fé reformada é que ela mina profundamente o etnocentrismo e o racismo que Jesus veio para destruir. Vimos isso primeiramente em relação à nossa depravação humana e à parceria que ela cria na condenação. Também vimos isso na particularidade do propósito de Deus na morte de Jesus. A verdade da eleição incondicional de Deus é algo intimamente ligado a esse desígnio divino na morte de Jesus. Que incrível dinamite é a eleição incondicional sobre as rochas do orgulho que sentimos pelas diferenças raciais e étnicas. O que essa doutrina ensina é que Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo, independentemente de quaisquer condições dele mesmo. É algo incondicional. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Isso não significa que não temos de crer em Cristo para sermos salvos.
nem significa que as pessoas serão condenadas sem pecado e culpa reais. Somos salvos pela fé e somos condenados por causa do pecado e da incredulidade. O que isso de fato significa é a questão de quem crê e é salvo e de quem se rebela e não é salvo é, em última análise, decidida por Deus. Trata-se de um mistério e eu não reivindico ter todas as respostas para as perguntas que tal conclusão levanta. Creio nisso pelo fato de ser algo ensinado com muita clareza na Bíblia. Ensinado na Bíblia. Por exemplo, Atos 13:48 relata, após o sermão de Paulo em Antioquia da Pisídia: ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. A fé não veio em primeiro lugar e depois da decisão de Deus de destiná-los para a vida eterna. Em primeiro lugar veio a escolha de Deus, a qual determina quem irá crer. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Primeiro veio o soberano propósito de Deus segundo a eleição, como diz Paulo em Romanos 9:11. A seguir vem a fé. A fé e o arrependimento são dons, Efésios 2:8, 2 Timóteo 2:25. Portanto, a condição daquele que recebe o dom não pode ser a de alguém que já possui esse dom. Deus escolhe por razões que são sábias, misteriosas e que destroçam em 1000 pedaços a exaltação que o ser humano faz de si mesmo. Assim, o propósito de Deus, segundo a eleição, não é condicionado à fé nem a nenhum outro tipo de decisão, sentimento, comportamento ou característica humana. É algo incondicional. Ao eleger seu povo, Deus é livre e não se deixa coagir por nada além de sua própria vontade. Ele designou quem seria salvo quando ainda não tínhamos nascido, nem praticado bem ou mal. Romanos 9:11. De modo que isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Romanos 9:16. É assim que Paulo fala de sua própria salvação e chamado. Deus, desde o ventre da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas 1:15. A eleição incondicional rompe a raiz do racismo. Isso significa que Deus não escolhe seu povo com base na cor da pele ou em qualquer outra característica étnica. Nenhum grupo étnico pode dizer que tenha sido escolhido porque Deus prefere alguma das qualidades físicas, psicológicas ou intelectuais que possui. Assim como também não há nenhum grupo étnico que possa dizer que não foi escolhido com base nisso, nem mesmo na hipótese de possuir as piores características morais e espirituais. A opção de Deus de dirigir a nós o seu favor é incondicional. Não é baseada em nada que tenhamos em nós mesmos. Deus é absolutamente livre e não há nada que o possa compelir. Trata-se da glória e do nome dele. E te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Êxodo 33:19, Romanos 9:15. O fato de Deus ser Deus significa que ele é livre. Portanto, a doutrina da eleição incondicional rompe a mais profunda raiz de todo racismo e de todo etnocentrismo. Se estou entre os eleitos de Deus, isso se deve inteiramente à livre graça de Deus e não a qualidades minhas. Logo, não há lugar para orgulho na eleição divina. Assim como também não há nela lugar para desespero. Se você crê em Jesus, não há nada em você que fez com que Deus o escolhesse. E se você não crê em Jesus, não há nada em você que fez com que estivesse entre os eleitos, e não há nada de mal em seu passado, não importa o quão horrível isso seja, que possa ser apresentado como um argumento para você não estar entre os eleitos. Para saber se somos escolhidos, simplesmente vamos a Cristo como Salvador, Senhor e tesouro de nossa vida. Se acreditamos em Jesus dessa forma, essa é a evidência de que somos dele. Ele nos escolheu, nos trouxe para si mesmo. Quando se trata de eleição, toda raça, todo grupo étnico encontra-se absolutamente no mesmo campo da misericórdia incondicional. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Romanos 9:15. A eleição divina, compreendida, aceita, apreciada e totalmente merecida, tal como se encontra na Bíblia, destrói o racismo e o etnocentrismo.
Antes de nos voltarmos para as implicações raciais das doutrinas dos dois últimos dos 5 pontos, a graça irresistível e a perseverança dos santos, será de grande ajuda a essa altura explorarmos as implicações raciais da doutrina da justificação pela fé. A visão reformada da Bíblia coloca essa doutrina no centro do que é o Evangelho cristão. Quando compreendemos que o ato de Deus de justificar o ímpio é somente pela graça, somente pela fé, somente com base em Cristo, somente para a glória de Deus, começamos a ver o quanto isso é destruidor para o etnocentrismo e para o orgulho racial. E é nessa questão que nos concentraremos no próximo capítulo.